Sra. Presidente, Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Sras. Secretárias de Estado e Sr. Secretário de Estado, aliás, desculpe, Srs. Presidentes, porque está também o Presidente da Primeira Comissão, a minha minhas desculpas, naturalmente, está também. É claro que é um privilégio estar nesta Casa da Democracia a apreciar na especialidade as áreas de atuação que estão aqui em cima da mesa, a modernização administrativa da Sra. Ministra da Presidência, recentemente alargadas à da cidadania e da igualdade, porque são áreas de convergência política em Portugal, têm-no sido no passado e serão seguramente no futuro. É isso que todos desejamos e trabalhamos para. Diversas vezes referimos aqui, mas nunca será demais reiterar, que acompanhamos e valorizamos todas as medidas que tenham por objetivo tornar mais simples e mais fácil a vida dos cidadãos e das empresas na sua interação com a administração pública. E neste contexto valorizamos naturalmente a importância do programa Simplex, que volta a assumir-se como um dos grandes objetivos de atuação da Sra. Ministra, como valorizamos o empenho e a responsabilidade assumidos pela Sra. Ministra neste desígnio. Sublinhada esta convergência, não podemos deixar de assinalar alguns aspectos que nos parecem relevantes neste momento. O primeiro tem a ver com a execução do programa Simplex, que foi baixa em 2016, concordamos em 2017, a maio, os novos números foram dados e são apresentados, concordamos que o Simplex é principalmente uma questão de mudança de cultura, são palavras da Sra. Ministra, que não é fácil, mas de qualquer maneira, exatamente porque não é fácil, exige-se também um particular rigor na avaliação, de que estaremos de acordo, e a valorização dos sinais que decorrem das dificuldades que vão surgindo. Ora, neste caso, atrevemos a afirmar, olhando para as medidas, que a baixa taxa de execução resulta, em grande parte, nas dificuldades de consensualização entre os diferentes ministérios. É preciso dizê-lo, nem todos os membros do Governo parecem estar empenhados no exercício, na execução das medidas previstas neste programa. E poderíamos dar alguns exemplos. Em 2016, vamos dar em 2016, 3 startups ganharam o denominado concurso Startup Simplex, destinado a incorporar a inovação na administração pública. As empresas tinham 12 meses para desenvolver as suas ideias, mas em alguns casos a teia burocrática falou mais forte, tendo no caso de uma delas acabado em acusações dirigidas ao Ministério da Agricultura de ter tido sempre uma conduta agressiva e nada aberta à inovação. No caderno Simplex, esta medida está dada como concluída para os promotores, de acordo com notícias. O objetivo era a produção do integrador, facto que nunca esteve sequer próximo de acontecer. Independentemente da bondade de se juntar as pessoas e da colaboração que se possa ter iniciado, ser rigoroso obriga a assumir que não se cumpriram os objetivos e só assim mudamos a cultura, e este caso, de resto, não é único no programa, de acordo com as notícias que vêm a público. Um segundo aspecto que ainda aqui importa salientar, em termos gerais, no Simplex, prende-se com as virtualidades do novo mundo digital, um mundo inevitável e com ganhos óbvios para o futuro, inerentes a muitas medidas e que está ligado a muitas medidas que, ao contrário do que tantas vezes se apregoa, esbarram na inoperacionalidade das próprias plataformas e em problemas técnicos aparentemente inultrapassáveis, que todos sabemos que fazem parte do processo, mas que, apesar disso, obviamente, têm que ser tidos em conta. 2 exemplos, o exemplo da ADSE. Os serviços exigem que anualmente os seus mais de 333 mil beneficiários façam prova de rendimentos, dos rendimentos que oferem. A prova pode ser feita no site. Ora, acreditar nas notícias e em muitos relatos que nos chegam, aquele serviço online não funciona muitas vezes, na maioria das vezes, e, portanto, estas questões, naturalmente, que dificilmente surgem em balanços que são feitos. Também desconhecemos se neste âmbito se inserem as dificuldades do programa Mais Ciência, Menos Burocracia, que foi apresentado em maio de 2016 e que incluía medidas de simplificação associadas ao Simplex, nomeadamente o Estudante ID, Ciência ID e Ciência Vitae. A implementação do piloto da Estudante ID foi pensada e anunciada para ocorrer em setembro de 2016. Há mais de um ano letivo que deveria estar a funcionar a título experimental, entrando em pleno funcionamento no final deste ano letivo. O atraso na concretização destas medidas, 18 meses
e 2 anos letivos iniciados, denuncia a necessidade de um maior rigor no planeamento, naturalmente estaremos de acordo, e a ponderação no anúncio de compromissos que efetivamente não podem ser efetivados. Naturalmente que, eu passaria agora a outro tipo de considerações, que há um contexto que enquadra o Simplex e que é bastante mais vasto e mais abrangente que o próprio Simplex e a questão da modernização, e que é absolutamente decisivo para o sucesso de uma mudança profunda na administração pública. Um contexto orçamental, e que inevitavelmente nesta sede tem que ser abordado, e um contexto mais profundo de reforma do Estado, que não é feito com um programa, mas é feito por todos, em conjunto, de forma articulada. Relativamente ao contexto orçamental, o programa Simplex esbarra incontornavelmente nas escolhas que os orçamentos têm traduzido, de dotações iniciais insuficientes face aos compromissos assumidos e de cativações que põem em causa a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos que supostamente a simplificação e a modernização administrativa visam atingir. As cativações, não vale a pena negá-lo, estão a deteriorar a qualidade e até a suficiência dos serviços públicos prestados às populações em áreas tão diversas como a educação, a saúde, a defesa e a proteção civil. Os portugueses sentem as cativações nas suas vidas e a Conta Geral do Estado não deixou margem para qualquer dúvida. Em 2016 as cativações atingiram 1.000 milhões e em 2018 teremos o 3º orçamento consecutivo com o maior volume de cativações da última década e, portanto, é um ataque aos serviços públicos que, de alguma forma, o Simplex naturalmente não pode resolver, nem visa resolver. Um outro aspecto de contexto mais profundo, é que naturalmente a modernização administrativa não é a reforma do Estado, estamos de acordo, é quando muito uma parte instrumental da reforma do Estado, porventura até uma parte importante, mas não é a reforma do Estado. E reformar o Estado, sabemos que não é tarefa de um exercício, nem sequer de uma legislatura, exige o foco de uma visão que corresponde a um consenso mais ou menos alargado do que é ou deve ser uma administração pública transparente, eficiente e, sobretudo, ao serviço dos cidadãos. Olhando para as grandes opções do plano e para o orçamento de 2018, continua a não se ver uma ação concertada e musculada nesse sentido e é lamentável que assim seja, tanto mais quanto, felizmente, existem hoje condições para avançar que, num passado recente, não se verificaram. Alguns exemplos que têm sido dados, nomeadamente com as estruturas de missão, parecem apontar exatamente ou dar nota de alguns sentidos preocupantes, ou pelo menos de preocupação. Nós sabemos que estes organismos sempre existiram e que fazem todo o sentido na prossecução de missões temporárias que não possam, fundamentadamente, estou a ler a lei, ser desenvolvidas pelos serviços existentes. O que não deixa de ser significativo é o número de estruturas deste tipo criadas e pelo atual Governo, com um objeto que se sobrepõe aos fins dos programas de política pública dos Ministérios, sem que se veja a posterior integração dos seus resultados nas estruturas da administração pública. Esperamos... Para terminar, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na unidade de missão para a valorização do interior, a falta de apoio político que foi publicamente e de uma forma, admitimos que ponderada, porque algum tempo depois da demissão, declarada pela sua coordenadora, é um motivo de preocupação. Esperemos que o mesmo não suceda com a recém-criada estrutura de missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrado dos Fogos Florestais e é este o desafio que sejamos ao Governo e à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra a Sra. Ministra.